Boa tarde a todos. Espero que todos me escutem bem. Eu sou a Ana Laura, advogada tributária e aduaneira aqui na Menezes Niebu e também uma das organizadoras do evento. Eu creio que falo por todos os nossos palestrantes, assim como os nossos parceiros, o Clique Fiscal, a Poli, a PwC e a Hammerhead, quando eu digo que é um prazer tê-los aqui conosco essa noite para discutirmos a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, em especial os seus desdobramentos e as repercussões da decisão do STF. Sem mais delongas, eu passo a palavra e apresento o Dr. Gilson Wessler Michels. Ele é professor de Direito Tributário na UFSC, ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e o mais novo sócio do núcleo tributário da Menezes Niebu Sociedade de Advogados. Bem, boa noite a todos, me desculpem, mas eu tive que fazer uma pequena troca de câmera de última hora aqui, porque a anterior, pelo jeito, não estava ingressando. Bom, meus cumprimentos a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos e manifestar aqui a satisfação de todos nós que compomos a equipe do escritório, por essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante, e que tantas divergências, tantos debates têm... Houve uma interrupção? Não? Me ouvem ou não? Me ouvem? Ok, então tá. Bom, então, como eu dizia, é uma satisfação para todos nós aqui recebê-los e de termos a oportunidade de conversar sobre esse tema que tantas divergências têm suscitado e que tantos desdobramentos ainda se imaginam vai ter ao longo dos próximos anos. A ideia é contribuir com esse debate, apontando questões que, ao nosso sentir, não estão ainda definitivamente resolvidas, mesmo com todo esse longo percurso pelo qual o tema passou ao longo desses últimos 20 anos, e que aparentemente havia terminado com essas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, mas que, como a gente se apercebe por uma série de circunstâncias que a gente vai comentar aqui, que continua, na verdade, na ordem do dia, e que vai suscitar certamente uma série de questões no âmbito específico da aplicação concreta destes decisões da nossa Suprema Corte. Então, a ideia desse evento é de que todos nós, conjuntamente, tratemos de abordar estas questões, tentando indicar que, através de algumas questões controversas ou em aberto, o grau, na verdade, de insegurança que ainda temos em relação a uma série de dimensões relacionadas com este tema. Antes, entretanto, de ingressar concretamente no mérito em si do tema, eu gostaria de tomar a liberdade, nesse momento inicial, de usar, na verdade, este tema e a história, a longa e caudalosa história desse tema, para me referir a um outro contexto com o qual nós estamos lidando hoje, que é o do enfrentamento das propostas de reforma tributária, que têm sido exteriorizadas de forma compartimentada, em especial pelo governo federal. Vejam, por que eu vou criar uma associação entre esses dois temas que, apesar de tributários, estão colocados em âmbitos distintos? Por conta da circunstância, meus caros, de que, ao meu ver, quando nós falamos de reforma tributária, nós acabamos nos concentrando muito, no mais das vezes,
e enfatizar muito a necessidade de simplificar as incidências tributárias, de modificar o sistema tributário, e deixamos um pouco de lado um outro grande problema, que é justamente o de que grande parte das vicissitudes com as quais a gente lida no dia a dia, grande parte da insegurança jurídica relacionada especificamente com a operacionalização do nosso sistema tributário está associada não apenas ao envelhecimento, digamos assim, do nosso sistema impositivo, mas também, meus caros, não é? Por conta deste cenário de absoluta imprevisibilidade e de uma certa eternização, não é, da solução dos litígios no âmbito, em especial, das nossas cortes jurisdicionais. Obviamente que não é um problema que assola apenas o Poder Judiciário, na verdade, uma questão que tem a ver também com a coexistência de uma série de centros irradiadores de entendimentos acerca do conteúdo e extensão das normas tributárias, mas a verdade é que este caso específico que nós estamos abordando aqui, não é, que levou 20 e tantos anos para ter uma solução que ainda não é, como nós vamos ver, uma solução definitiva, né? Caso ele serve bem para exemplificar esta situação de absoluta insegurança jurídica que nós temos, porque hoje, a rigor, quando nos deparamos com uma situação litigiosa, o que nós percebemos concretamente é de que o litígio, ele, para além de demorar muito, né, o tempo de julgamento normalmente é contado em anos, se não em décadas, como o exemplo aqui nos mostra, mas também, assim, nós não temos qualquer tipo de previsibilidade sobre o que vai ser ao final decidido. E não temos previsibilidade justamente porque ainda não incorporamos dentro da nossa cultura jurídica, dentro desse nosso inconsciente coletivo jurídico, essa ideia de que é preciso respeitar contextos pretéritos, é preciso que a gente interprete o direito hoje, né, respeitando o passado e tratando de fazer com que essas mudanças sejam mais previsíveis, mais tênues, né, criando este nexo, né, de ligação entre o passado, o presente e o futuro. Então, assim, faço esse comentário inicial apenas para enfatizar isso que me parece absolutamente fundamental num momento como esse, em que nós estamos analisando aqui as propostas de reforma tributária que estão colocadas, né? Vejam, na última sexta-feira tivemos aí o segundo pacote de medidas proposto pelo governo federal, e, novamente, o que a gente percebe é uma insistência, né, com o manejo de uma série de pequenas vicissitudes, né, das incidências tributárias, e em nenhum momento se ressalta, na verdade, este outro problema, que é o da excessiva instabilidade gerada por conta da excessiva quantidade de litígios, pelo excessivo tempo que se leva para decidi-los, e, mais do que isso, pela excessiva imprevisibilidade, né, associada a essas manifestações. Então, apenas como um dever de ofício, digamos assim, né, acho que a gente precisa recuperar essa discussão quando está tratando de reforma tributária também. Muito bem, encerro esse prólogo e, enfim, vou, então, ao mérito em si da nossa apresentação. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para graficamente evidenciar algumas características importantes relacionadas com a história desse litígio, para todos aqueles que, de certo modo, não o conhecem ainda em detalhes, né? Enfim, vou tentar aqui disponibilizá-lo. Espero que todos estejam visualizando, espero que esteja aqui a apresentação legível para tantos quantos o estejam visualizando. Bem, na verdade, como eles disse, o que nós vamos fazer é abordar especificamente, né, essa questão tormentosa relacionada com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que trataram de dar cabo, né, aparentemente, a este tormentoso tema da exclusão do ICMS da base de cálculo de duas contribuições sociais, o PIS
e a COFINS. Qual é o nosso plano de abordagem? Eu vou fazer uma explanação geral, inicial, contextualizando o tema e indicando algumas questões que, ao nosso sentir, são questões que permanecem controversas ou em aberto, né? E depois, né, os que me sucedem aqui, o Ricardo, o Gabriel, o Rodrigo e o Adler vão, na verdade, tratar de complementar essa abordagem, detalhando assim determinadas questões de modo mais específico. Então, o plano é esse, né? Faço essa introdução inicial, dou este quadro geral e depois algumas questões específicas serão objeto então de abordagem por parte dos que me seguirão. Bom, eu sei que numa apresentação como essa, né, esses fluxogramas carregados de informação, muitas vezes, eles mais complicam do que facilitam aí o entendimento do tema. Mas eu achei importante colocar este fluxograma no âmbito do qual, não é um fluxograma, é, na verdade, um esquema básico, no âmbito do qual estão colocados aí, né, conjuntamente, as etapas principais de tramitação de 3 medidas judiciais, 3 iniciativas judiciais, que tiveram curso ao longo desses quase 22 anos, vejam, quase 22 anos de processamento dessa questão. Começamos lá em cima com esse recurso extraordinário, né, 214.785, depois tivemos o atravessamento de uma ação declaratória de constitucionalidade por parte do Poder Público, mas, no final das contas, o que tivemos, para simplificar todo esse percurso que está aí colocado, o que tivemos foram as decisões prolatadas no âmbito desse recurso extraordinário 240.785, que foi julgado aí sim, né, com o reconhecimento da repercussão geral e, portanto, trata-se das decisões que nos importam especificamente neste âmbito. Vejam, o que eu gostaria de destacar, de lhes deixar como impressão nessa visão inicial, né? Vejam a loucura que é isso, né? Nós temos 3 medidas judiciais, temos uma tramitação que se entrecruzou, né? Uma tramitação que, na verdade... Os slides não estão aparecendo. Não estão? Com licença, todos, só um instante, por gentileza. Eu vou só fazer aqui os slides aparecerem. Pronto. Agora foi. Agora foi. Perdão, desculpa. Bom, desculpa a todos, espero que todos estejam vendo agora. Mas, enfim, então, o que eu tenho, na verdade, nesse esquema, então, repetindo apenas para que todos o visualizem de forma mais contextualizada, o que eu tenho aqui em cinza, na primeira linha, são as etapas principais, né, da primeira ação que concretamente discutiu isso no âmbito do STF, depois temos uma linha intermediária em verde, onde está colocada aqui a tramitação da ação declaratória de constitucionalidade, e, por fim, embaixo, que é o que nos importa, volto a dizer, nesse momento, né, em razão dessa abordagem mais direcionada aos efeitos do que foi decidido, nós temos, então, as etapas principais de tramitação desse recurso extraordinário 240.785. Pois bem, nos concentremos nestes 2 últimos decisões, né? Este do dia 15 de março de 2017, né, por meio do qual o Pleno do STF acabou, né, decidindo em favor dos contribuintes, no sentido de que o ICMS não compõe mesmo a base de cálculo do PIS e da COFINS. E depois, aí tivemos 4 anos depois, agora no dia 13 de maio, este julgamento dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda, né, e no âmbito dos quais tivemos 2 outras importantes manifestações do STF. A primeira, né, esclarecendo, como defendiam os contribuintes, de que o ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal e não o ICMS recolhido, como queria a Fazenda Pública. E, para além disso, tivemos uma outra medida importantíssima, que foi a modulação dos efeitos desta decisão. O que disse o STF é de que esta decisão produz efeitos práticos a partir
do dia 15 de 3 de 2017, ou seja, a data em que foi julgado pelo Pleno, não é, o mérito da questão. Enfim, essas três premissas são as principais, não é, resultantes dessas duas manifestações do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, cortando aqui a história, a fim de a gente abordar pragmaticamente aquilo que a gente se propõe a abordar aqui, o que eu coloco nessa lâmina, de forma itemizada, são, na verdade, a nossa linha de chegada. Né? Sei que a gente pode falar em linha de chegada considerando-se tudo aquilo que a gente vai ver em seguida, né, e que representam questões controversas ou em aberto em relação a esse tema. Bom, para sumarizar, não é, em face aqui, especificamente do julgamento do RS 574 e do julgamento dos embargos declaratórios, respectivamente em 15 de março de 2017 e em 15 de maio de 2021, o que tivemos, então, foram essas decisões, essas três decisões que estão intermizadas aí na coluna à esquerda. Primeiro foi, né, afirmado mesmo de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Segundo, de que o ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal. E, por fim, né, em razão da modulação, de que a decisão é aplicável a partir de 16 de março de 2017. Entretanto, ficaram ressalvados os direitos dos contribuintes que, até o dia do julgamento, né, o dia 15 de 13 de 2017, tiver ingressado com ações judiciais ou administrativas relacionadas com a matéria. Então, tivemos aqui um divisor de águas importante. Bom, estas premissas estabelecidas por essas manifestações do STF, em princípio, só seriam passíveis de gerarem efeitos práticos a partir da publicação do acórdão. Né? Agora, numa iniciativa elogiável, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando aí a irreversibilidade desses entendimentos e, de certo modo, levando em conta também o tempo que se teve, né, de processamento, né, dessa ação, acabou, na verdade, editando aí um parecer, este parecer que está aí indicado na coluna à direita, né, o parecer 7.698, quando editado agora, há 2 semanas atrás, e no âmbito do qual a PGFN orienta a Administração Tributária Federal a dar, na verdade, consequência prática para aquelas decisões do STF imediatamente, independentemente da publicação do acordo, que pode, na verdade, levar meses aí para ser publicado. Bom, a partir disso, o que é que nós temos, concretamente, né, é de que todos os contribuintes podem, na verdade, passar a excluir desde já o ICMS destacado em nota fiscal, independentemente de qualquer provimento jurisdicional, independentemente de terem ou não terem ações em curso. Então, a partir de já, não é, se recomenda que os contribuintes passem mesmo a fazer essa exclusão. Segunda questão, para aqueles contribuintes que ingressaram com ações judiciais até 15 de março de 2017, o que vão ter de fazer é aguardar o trânsito julgado dessa decisão para que possam se aproveitar dos créditos tributários, não é? Desde aquele termo inicial inaugurado lá, né, com os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ou seja, temos aqui, não é, o exercício dessa ressalva posta expressamente no âmbito da modulação de efeitos promovida pelo STF. Agora, situação um pouco mais complicada é a dos contribuintes que ingressaram com ações judiciais depois de 15 de março de 2017. Aí a gente tem que considerar 2 circunstâncias que estão apontadas aí de maneira bastante sumária. Né? Se, eventualmente, o contribuinte que ingressou com uma ação judicial, não é, a partir de 16 de março de 2017, se ele já tem, ou se ele já teve uma decisão transitada em julgado, não é, quando do julgamento dos embargos de declaração, ele, na verdade, pode se valer desta decisão, porque ele tem uma coisa julgada aqui que o favorece, ele está protegido, né, pela imutabilidade da coisa julgada, pelo menos até que, eventualmente, a Fazenda consiga rescindir esta decisão por meio, por exemplo, de uma ação rescisória. Né?
sobre a qual a gente vai fazer rápidos apontamentos logo em seguida. Agora, se eventualmente este contribuinte, né, ele não tinha uma decisão transitada de julgado quando do julgamento do desembarque de declaração, ele, na verdade, o que pode fazer é se aproveitar dos créditos posteriores aí a 15 de março, independentemente da ação judicial, independentemente, na verdade, de qualquer provimento jurisdicional. Em razão da autorização dada pelo parecer PGFN 7.698, o contribuinte que ingressou com ações judiciais posteriores aí a 15 de março de 2017, na verdade, tem essas ações judiciais como ações judiciais que perderam, de certo modo, seu objeto, porque, volto a repetir, para, né, os fatos geradores posteriores a 15 de março, a própria administração, o próprio poder público já está acatando esta ideia de que estes créditos podem ser perfeitamente aproveitados, inclusive, né, por via de ações administrativas. Este, então, o quadro que nós temos hoje, não é, do ponto de vista da conjunção destes provimentos do STF, né, no âmbito do julgamento do RS 574706 e dos embargos declaratórios aí apresentados, propostos pela Fazenda Pública, e, de outro lado, também, né, complementados esses marcos com esta orientação dada pela PGFN, né, no âmbito deste parecer a que a gente fez menção. Bom, a questão é, né, a partir deste conjunto de premissas aí postas, dúvidas remanescem acerca da convicção, né, de que, eventualmente, o litígio se esgotou. Nós temos sérias indicações, né, sérios indícios de que muitas questões ainda remanescem abertas e certamente poderão gerar no futuro uma série de divergências novas, ações judiciais, enfim, podemos ter uma renovação, né, do caráter litigioso desta questão, em razão de algumas questões que resultam de alguns critérios meio que assumidos pela administração tributária federal e também por conta, né, da própria reverberação que as decisões têm tido, né, no âmbito aí da comunidade jurídica. Diria o seguinte, né, a gente, para objetivar aqui, sem ter a pretensão de esgotar todas essas questões polêmicas, o que nós mencionaríamos aqui, né, seriam esses dois grupos de questões que eu acho que preocupam, que nos preocupam mais, de maneira mais imediata. Primeiro, essas questões relativas à apuração do crédito, né? Aqui, meus caros, é uma questão bastante importante e que se tornou relevante em razão de uma sinalização dada pela Receita Federal e devidamente veiculada aí nos meios de comunicação, jornais e tal, e que é a de que, para a administração tributária federal, o aproveitamento dos créditos relativos à exclusão do ICMS não depende apenas da apuração dos créditos, não é, concentrados em cima das operações de saída, não é, das operações de venda, das operações que geraram receita para a pessoa jurídica. Na verdade, para a administração tributária, isso não está formalizado ainda em nenhum ato administrativo, mas, volto a dizer, foi muito veiculado pela imprensa, né, já a existência de alguns lançamentos tributários, no âmbito dos quais a Fazenda está exigindo diferenças tributárias associadas justamente a essa ideia de que, dos créditos, né, relacionados com as operações de saída, devem ser abatidos os créditos relacionados especificamente às operações de entrada. Essa é uma questão que certamente vai pautar logo de imediato uma série de controvérsias e que, a rigor, terão como consequência, né, se adotada esta ou aquela solução, uma minoração aqui expressiva do crédito dos contribuintes, caso se confirme este critério por alguma das vias aí que se imagina que ele possa ser veiculado.
Outra questão importante relacionada com a apuração do crédito é a discussão que já está posta aí também na rua, que é a da tributabilidade do juros Selic. Meus caros, há muitos contribuintes, especialmente aqueles que propuseram ações judiciais anteriormente a 15 de março de 2017, que vão, na verdade, ter o direito de apurar tais créditos em relação a um largo período de tempo. Não é? Vejam, não vai ser incomum nós vermos contribuintes aí apurando créditos em relação a 10, 12, 15 anos, por conta do fato de que o direito destes contribuintes está garantido em relação a todos os períodos de apuração que vão desde o 5º ano anterior ao ajuizamento da ação. Numa situação como essa, o que nós vamos ter? Né? Vamos ter situações em que os créditos relacionados com a exclusão do ICMS, em muitas situações, vão estar compostos muito mais por juros do que propriamente pelo crédito em si apurado originariamente. Juros Selic, incidentes ao longo de vários anos, acabam engordando muito esses créditos. E, portanto, a tributabilidade ou não desses juros é uma questão fundamental no que se refere à definição dos limites da tributação dessas operações. Os contribuintes, de modo geral, já estão alegando o caráter aqui indenizatório dos juros e têm feito movimentos nesse sentido. A Fazenda tem uma tendência a achar que o juro Selic, na verdade, não são... eles possuem uma característica híbrida, eles funcionam como correção monetária e também como atualização dos créditos e que, portanto, eles seriam passíveis de tributação. Novamente, uma questão que está posta aí concretamente, que certamente vai gerar discussões, não tenho dúvidas disso, dada a relevância que isso tem. Outra questão importante é essa questão associada ao momento em que se deve ter aqui ofertado a tributação esses créditos apurados. Na verdade, os créditos apurados em razão da exclusão do ICMS são passíveis de tributação, isso é inequívoco. Agora, o que realmente permanece como duvidoso é qual é o momento em que o contribuinte deve ofertar concretamente tais valores à tributação. A Fazenda Nacional, a Administração Tributária Fazendária, aí tem já um ato administrativo no âmbito do qual ela entende que a data é a data do trânsito em julgado da ação. Entretanto, há várias outras possibilidades defendidas com muita percussiência pelos contribuintes e pela doutrina. Há quem ache que, nos casos de compensação, por exemplo, só se poderia ter a tributabilidade destes valores na medida em que eles fossem concretamente utilizados no âmbito de uma compensação. Então, como a compensação no âmbito federal tem uma série de etapas, o processo de habilitação dos créditos, depois a apresentação das declarações de compensação, por meio dos quais se perfectibilizam estes encontros de contas, Aí a ideia, a defesa, ou a contrariedade dos contribuintes contra o critério da administração fazendária está centrado nessa ideia de que só se poderia ofertar a tributação estes valores no momento em que o contribuinte efetivamente os utilizasse, ou seja, quando formalizasse a compensação. Questões controversas. De outro lado, gente, nós temos aqui, e também de maneira aqui bastante itemizada, temos questões relativas aqui justamente à questão da preservação das decisões judiciais, e também as questões relacionadas com aquilo que não é incomum, que é a de que determinados contribuintes tenham, concomitantemente, demandas judiciais coletivas e demandas judiciais individuais. Então, vejam, o que eu alinho aqui como questões que certamente merecerão cuidados de todos nós. Essas ações judiciais ajuizadas depois de 15 de março de 2017, e especificamente aquelas que já tiveram decisões transitárias em julgado, elas certamente já motivaram o contribuinte ou já induziram o contribuinte a sair, por exemplo, fazendo compensações com créditos anteriores a 15 de março de 2017. A questão
estas ações judiciais, ajuizadas depois de 15 de março, né, que possuem decisões já transitadas em julgado, não é? Elas podem ser desconstituídas, essas compensações podem ser, de algum modo, invalidadas? Uma questão que está colocada. Bem ou mal, o contribuinte está protegido pela coisa julgada, não é? E o que se imagina é que talvez tenhamos aí a possibilidade de que a Fazenda reaja a esse tema, propondo, por exemplo, ações rescisórias destinadas à desconstituição dessas decisões transitadas em julgado. Agora, vejam, né, a possibilidade de ações rescisórias, do ponto de vista técnico, não é muito promissora, mas há sempre a possibilidade de que a Fazenda, né, as proponha, e há sempre a possibilidade, né, de que elas venham a ser acatadas. Né? Agora, uma coisa é certa, né, mesmo que as ações rescisórias sejam possíveis nesta situação, seria uma violência muito grande contra a nossa ordem jurídica, contra os princípios mais estruturantes da nossa ordem jurídica, que se tivesse essas ações rescisórias aqui efeitos retroativos, ou seja, que elas pudessem se voltar para o passado, tratando de invalidar tudo aquilo que o contribuinte fez, né, acobertado pela coisa julgada. Então, diante da eventual, né, e a técnica possibilidade de que a Fazenda proponha ações rescisórias, o que se imagina de que, nesses casos, a eficácia destas decisões, que eventualmente rescindam essas coisas julgadas, valham apenas para o futuro. Por fim, a gente queria apenas fazer uma referência muito tópica, porque é um assunto que tem muitos desdobramentos, né? Quero apenas me referir aos cuidados que os contribuintes devem ter com essas situações em que, eventualmente, né, estão incluídos aí no polo ativo de uma ação coletiva e de uma ação individual. Cuidado com isso, porque a nossa ordem jurídica, ela não, na verdade, muito embora afirme, né, que não há litispendência nesse caso, a verdade é que as duas decisões não podem conviver. Há um momento em que o contribuinte vai ter que optar por uma e por outra, né? E há uma série de vicissitudes, de decisões ou de questões que precisam ser analisadas a fim de que se tenha uma decisão sobre a conveniência de se desistir de uma ou de outra, ou de se renunciar ao processamento de uma ou de outra, né? É uma análise ampla que envolve, inclusive, a verificação de qual é o instrumento processual que o contribuinte se valeu nessas ações e, de outro lado, né, é uma questão que também envolve, em especial, o momento em que tais ações foram propostas, né? Se, eventualmente, por exemplo, o contribuinte tem uma ação coletiva proposta, faz parte de uma ação coletiva proposta antes, né, de 15 de março de 2017 e protagoniza uma ação individual posterior a 15 de março de 2017, o cuidado inicial que ele tem que ter é de que, se optar pela ação, pelo prosseguimento da ação individual posterior a 15 de março de 2017, ele vai perder uma importante prerrogativa, que é a de ter, eventualmente, uma decisão judicial que amplie muito, né, o prazo de recuperabilidade desses créditos. Meus caros, na verdade, não posso, meu tempo se esgotou, não há como a gente prosseguir muito nessa análise. Eu queria apenas agradecer, então, a todos. Vou ficar aqui agora acompanhando as demais apresentações e, depois, né, vou estar à disposição para questões que forem postas aí por todos que nos assistem. Por hora, então, obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Gilson. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Ricardo Anderli, que ele é mestre em Direito Tributário pela PUC, mestre em Direito Econômico pela USP, ex-conselheiro do CARF, especialista em Direito Tributário pelo IBET e IBDT, e especialista em Processo Civil pela UFSC e, de igual modo, sócio no Núcleo Tributário aqui da Menezes Niebu. Olá, tudo bem? Deu certo aí, Ana? Bom, boa noite a todos.
Eu queria rapidamente aqui cumprimentar os presentes, agradecer a disponibilidade de nos ouvir. Queria fazer uma saudação especial ao nosso novo sócio, o professor Gilson Mitchells, que foi por mais de 20 anos delegado de julgamento da Receita Federal, auditor fiscal de carreira, enfim, um grande estudioso do processo administrativo fiscal brasileiro, uma das grandes autoridades nacionais no tema do processo administrativo. Estou fazendo esse nosso primeiro evento já aqui como sócio da Menezes Niebu, Gilson, mas para nós realmente foi uma grande satisfação integrar a nossa equipe como sócio, professor hoje da Universidade Federal na disciplina de Direito Tributário, então realmente para nós nosso escritório brilha ainda mais por sua presença e obrigado aí pelas considerações e palavras que nos antecederam. Queria também saudar o sócio da PwC, que vai nos seguir na sequência, o Dr. Hadler Favarin. Agradecer também a Ana Laura pela organização e o apoio dos nossos apoiadores, a Hammerhead, a Poli e o Clique Fiscal, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui, criamos para ajudar os advogados na recuperação de tributos por meio de ações judiciais. É um sistema que facilita a vida do advogado tributarista. Bom, gente, eu fiquei com o tema relativo à tributação da Selic, vamos dizer assim, né, dos juros que vão permear aí a recuperação do indébito tributário decorrente, não só dessa, mas naturalmente dessa famigerada ação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eu vou fazer uma breve explicação sobre o meu entendimento acerca da natureza dos juros, se isso deve ou não ser tributado no imposto de renda, na contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, e depois, obviamente, não posso deixar de considerar o entendimento dos tribunais e, eventualmente, também uma perspectiva de resultado nesses tribunais, especialmente no STF e no STJ. Bom, estamos falando aqui de juros, né? A gente chama de juros, mas Selic não é juros somente. A Selic, que nasceu como um índice tanto de restituição de indébito, como também de pagamento, não pagamento do tributo na data aprazada, ele compõe os juros e, eventualmente, a correção monetária, né, a perspectiva de inflação ocorrida no período. Então, a gente está falando a Selic como juros, estamos usando a expressão juros, mas a Selic ela é a composição de os juros e também inflação eventualmente existente naquele período em questão. Mas vamos chamar de juros só porque acabou ficando aí juros Selic, taxa Selic, juros Selic, então a gente vai usar a expressão juros aqui já com essa ressalva inicial. Bom, então, juros. Tributa-se juros? Vamos fazer um passo atrás para a gente chegar na Selic. Tributa-se juros? Essa resposta não dá para ser feita diretamente. Tem que perguntar antes, mas que tipo de juros que estamos falando? Porque pode ser, nós temos no Brasil, não que isso seja um conceito do direito civil, mas temos juros que são juros remuneratórios, que buscam justamente remunerar o eventual capital investido ou emprestado a terceiro. Naturalmente, os juros remuneratórios, até a própria designação do termo, eles devem sim compor a tributação pelo imposto de renda, CS, PIS e COFINS. Agora, existem outros tipos de juros que não têm natureza remuneratória e que têm natureza indenizatória. E aí eu me refiro especialmente aos juros moratórios, né, aos juros moratórios e aos juros compensatórios, que são expressões que não são usadas na legislação civil dessa forma. Essa construção é uma construção doutrinária, né? Mas a legislação não faz essa distinção, isso aqui é juros moratórios, isso aqui são juros compensatórios. Essa distinção não está clara na legislação civil. O direito civil, ele trata a indenização, isso é interessante a gente fazer uma breve digressão aqui, da seguinte forma: a indenização ela pode decorrer de um dano emergente
ou de um lucro cessante. E tem outros tipos de indenização que não vem ao caso aqui, dano moral, dano estético, enfim, mas assim, aquela clássica e que nos diz respeito, ela vai separar aqui a indenização em lucro cessante ou dano emergente. Isso é muito relevante, muito mais talvez para o direito tributário do que para o direito civil. O dano emergente é aquele que a vítima, vamos dizer assim, do dano, experimentou e em que decorreu uma perda do patrimônio dele, né? Houve uma diminuição do patrimônio dele por conta desse dano ocasionado pelo devedor, no caso da indenização. O lucro cessante, ele tem uma natureza bem diversa. É aquele lucro que a vítima deixou de experimentar, né, deixou de obter em virtude do comportamento realizado lá pelo devedor. Então, são coisas bem diferentes. Eu me lembro isso já nas aulas, 25 anos atrás, nas aulas de direito civil, o exemplo que o meu professor sempre dava, eu sempre gravei para saber a distinção, exemplo do taxista, né? O taxista está lá com o seu carro, de repente alguém vai, bate no carro do taxista e quebra o para-choque. E o carro tem que ir a conserto, fica 15 dias para ser consertado. O taxista experimentou, e se tiver que entrar com uma ação indenizatória, ele vai cobrar uma indenização decorrente desse acidente. Uma parte foi o dano emergente. O que é o dano emergente aqui? Essa perda, essa diminuição do patrimônio, que com essa recomposição do dano emergente, com essa indenização, você restabelece o status quo quanto àquele prejuízo experimentado pela diminuição do seu patrimônio. Aí a gente está falando do dinheiro que ele eventualmente gastou para consertar o para-choque. Mas ele também teve um lucro cessante. Como assim? Olha, esse carro ficou parado 15 dias, os 15 dias que ele ficou parado, ele não pôde trabalhar e ele teria, eventualmente, um lucro da atividade dele naquele período e, portanto, esse lucro cessante também deve ser indenizado. O que isso reflete no imposto de renda? Muita diferença. E isso é, de certa forma, até pacífico, né? A gente não pode dizer o seguinte, não incide imposto de renda nas indenizações. É uma frase que o judiciário não aceita muito e muita parte da doutrina também não aceita. Tem que saber que tipo de indenização que nós estamos falando. Na indenização de dano emergente, naturalmente não se experimenta aqui riqueza nova e, portanto, não tem nenhum... Isso não é receita, não é renda, não é tributado nem pelo imposto de renda, porque não é receita, e nem pelo PIS/COFINS, porque isso não é renda e nem receita, nem pelo PIS/COFINS. Agora, o lucro cessante, a indenização por lucro cessante, ela é tributada, e tem que ser mesmo, porque a gente está falando ali de um patrimônio que a vítima está recebendo em decorrente de um lucro que ele deveria ter auferiria na ocasião, se não tivesse sofrido aquele ato ilícito cometido por alguém, né? Então, o lucro cessante, ele tem que ser tributado, né? Então, a empresa... por exemplo, vamos pensar um exemplo simples, né? A empresa, de repente, foi vítima de um ato ilícito praticado por um caminhão que entrou na empresa, quebrou a empresa inteira, quebrou a entrada, ela teve que ficar fechada 15 dias. Esse fechamento de 15 dias vai gerar uma indenização e vai gerar lucro cessante, essa indenização por lucro cessante tem que ser tributada. Pois bem, o que isso tem a ver com os juros e com a Selic? É o que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Como eu estava explicando para vocês, os juros, essa distinção de juros moratórios e juros compensatórios, ela não é tratada na legislação do direito civil. O que o direito civil diz no seu artigo 404 é que juros compõem as perdas e danos. Juros é uma perdas e danos. Até aí tudo bem, juros são perdas e danos. Juros por inadimplemento são perdas e danos. E até aí a gente também está de acordo com o entendimento aí da doutrina e da jurisprudência. Os juros são perdas e danos. Nesse caso, não estou falando dos juros remuneratórios que eu já ressalvei no começo. Então, os juros compensatórios ou juros moratórios são perdas e danos. A dúvida é, essa perdas e danos aqui é um dano emergente ou é um lucro cessante? Porque se a Selic for considerada é uma indenização, isso aqui ninguém duvida, é uma indenização. O judiciário já pacificou que é uma indenização, até nesse ponto, né, da questão dos juros, nesse ponto está resolvido. Agora, esses juros
ele é um dano emergente ou é um lucro cessante? Esse é o ponto de dúvida. Eu vou dar minha opinião e depois vou falar um pouco aqui o que o Judiciário tem entendido sobre esse tema, tanto no IRCS como no PIS e COFINS. A meu ver, os juros moratórios, ele tem natureza, sim, de dano emergente. E vou justificar. Olhem só, vamos ver a situação especificamente do contribuinte aqui. A gente está falando da Selic, né? Então, o Estado cobra algo indevido do contribuinte. Indevido. Alguém disse que é indevido. O Judiciário já julgou de ser indevido, tanto que está mandando restituir. Então, o Estado, na verdade, praticou um ato ilícito. Ilícito. A lei era inconstitucional, era ilegal e aquela tributação foi indevida. É claro que pode ter pagamento indevido voluntário, né? Mas eu estou falando aqui especificamente, como está no ICMS básico do PIS/COFINS, a gente está falando especificamente da repetição de débito ou da compensação tributária decorrente de uma cobrança indevida. Então, o Estado vai lá e cobra algo indevido ao contribuinte. O contribuinte paga esse valor. Ele paga aquilo que é indevido, que é ilícito, né? Depois, ao receber, recebe com juros Selic. Lembrando que juros aqui tem a parte da inflação, que também já deveria ser tributada, né? Porque a inflação, embora o STJ decidiu agora, mas a inflação, nas receitas decorrentes de investimentos financeiros, né? Mas, enfim, a Selic, você recebe a Selic, que é juros e inflação, no momento da repetição de débito. Isso é dano emergente ou lucro cessante, então? Já expliquei, é dano emergente. E por quê? Porque o capital, o que a gente está falando, o que esses juros busca fazer? Ele busca justamente recompor o prejuízo que o contribuinte teve ao dispor da sua receita para pagar alguma coisa que é indevida. Esse capital que ele indispôs, que ele entregou nas mãos do Estado, ele não era um capital que ele estaria explorando isso financeiramente. Não era um lucro que ele deixou de obter no negócio dele, que agora com a Selic ele está recompondo esse lucro cessante. O contribuinte, em regra, não está usando o seu capital para obter juros. O contribuinte usa o seu capital para investir no seu negócio. Para investir no seu negócio. Se ele não tivesse pago o tributo, certamente estaria investindo na sua atividade econômica, né? Então, ao perder esse dinheiro para o Estado, ao entregar indevidamente um dinheiro para o Estado, quando lhe devolve, nada mais está fazendo que recompondo um prejuízo financeiro decorrente de um dano emergente que ele provocou no contribuinte. Não é um lucro cessante, porque aquele dinheiro, se tivesse ficado com ele, certamente ele teria investido, e aí sim poderia ter lucro cessante decorrente desse investimento. Mas aquilo que ele experimentou pela perda daquela receita nada mais é do que recompondo um prejuízo financeiro que ele sofreu, uma perda do patrimônio que ele sofreu. E muitas vezes ele tem que ir a banco, inclusive, pagar esse tributo, porque não consegue. Então, assim, isso só reforça o entendimento de que a Selic, nos casos de repetição de indébito, possui natureza de danos emergentes, são indenizações por danos emergentes. São juros moratórios. Você não estava com aquele dinheiro para explorar, você não usaria aquele dinheiro para explorar você usaria para explorar a sua atividade econômica, não para obter uma receita financeira, né, que é o que o Estado está lhe devolvendo. Então, particularmente, eu entendo que a Selic, ela tem, no caso de repetição de indébito, ela tem natureza indenizatória, ok, todos concordamos, mas de dano emergente e não de lucro cessante. Aquilo não decorre, essa Selic, para fechar isso aqui, não decorre da exploração do capital do trabalho. Não é o carro que ficou parado, que aí teria gerado lucros, e esses lucros cessantes são tributáveis, né? Não é isso que a gente está falando aqui. Portanto, esse é o posicionamento que eu entendo há muito tempo, venho defendendo. Essa matéria chegou no Judiciário, primeiro no que tange a Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, no TRF da 4ª Região, aqui do Sul, e o TRF, num julgamento emblemático de arguição de inconstitucionalidade, o Pleno do Tribunal Regional Federal entendeu que a Selic não seria tributada por ser uma indenização pelo Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. Vou continuar o IRCS, tá? Essa matéria chegou no STJ. O STJ tem julgados mais antigos também não tributando. No final, num repetitivo,
entendeu pela tributação, dizendo o oposto que eu acabei de dizer para vocês. O STJ disse que Selic é um lucro cessante, não consigo entender essa lógica, mas é um lucro cessante, e, portanto, seria tributada para o IRCS. Essa matéria bateu no STF, é o tema de repercussão geral número 962, e o Supremo disse, olha, vou analisar. E a gente está esperando isso, salvo engano, já há uns 4 anos, né? Se o imposto de renda e a contribuição social, no caso de Selic, eles são sujeitos, né, a esses tributos. E a gente está aguardando a decisão de repercussão geral. Então, hoje estão sobrestando todos os casos aqui nas instâncias infraconstitucionais, e então a gente está agora no aguardo, espero que não leve 20 anos, como levou o caso do ICMS e PIS/COFINS, e que a gente tenha logo uma decisão sobre esse tema, né, até porque isso representa hoje uma receita muito relevante para o Estado, de algum lado, né, e um prejuízo para o contribuinte se tiver que pagar essa Selic, né, que eu acho um absurdo. O Estado te cobra indevidamente algo, você paga, e ele é Estado, ele tem o direito de fazer isso, né, enfim, o sistema é assim. Depois ele te devolve, te indeniza, é uma indenização aplicando a Selic, né, que para o empresário era muito melhor que não tivesse nem pago, porque o rendimento que ele tivesse na Selic, certamente, com a Selic ainda mais que está hoje, seria muito melhor, né? Se Selic tivesse alta, ele quisesse investir, ele poderia obter esse rendimento com uma aplicação financeira. E ainda o Estado vai lá e te tira um pedaço, né? Vai lá e tira 34% dessa Selic aqui, de uma coisa que ele mesmo cobrou errado. Eu acho o fim da picada. E acho ilegal também, né? Então, no que tange a IRCS, a gente está aguardando o Supremo decidir o tema 962, que está em repercussão geral. O PIS e COFINS, a meu ver, a lógica seria a mesma. Porque, em que pese o PIS e COFINS não falar em renda, né, falar em receita, e a gente sabe que houve um alargamento do conceito de receita, a fim de entender de todo e qualquer valor experimentado pelo contribuinte, entendo eu, seguindo a mesma lógica, se Selic é indenização e se essa indenização é um dano emergente, esse valor recebido não tem a capacidade de gerar efetivamente, contabilmente a gente vê esse movimento, mas do ponto de vista jurídico, isso não configura receita. Não tem, porque a receita ela teria que ter essa capacidade de gerar uma riqueza nova para o contribuinte. Se eu estou falando aqui que é uma indenização por dano emergente, não se fala em receita, e sim uma recomposição do patrimônio, portanto, não seria sujeita a PIS e COFINS de acordo com o conceito de receita bruta ou de faturamento que a Constituição trata, né, no seu artigo 195, e a gente sabe que a 10833 também trata no regime não cumulativo, e aí vai. Não é assim que pensa a Receita e também não é assim que pensa o Judiciário. Aí, para o PIS e COFINS, o cenário é muito pior. Por que é pior? O TRF da quarta região ele faz uma distinção, diz, olha, para imposto de renda não é receita, porque é indenização, não é renda, mas para PIS e COFINS isso é uma receita e o PIS e COFINS incide sobre qualquer receita, não importa a natureza, e aí eles entendem que incide PIS e COFINS no TRF da quarta região. Essa matéria chegou no STJ, o STJ também está desfavorável ao tema, está no sentido de incidir PIS e COFINS sobre a Selic, e bateu no Supremo, e aí, para minha grande surpresa, o Supremo entendeu que, olha, isso não é matéria constitucional e, portanto, quem decide é o STJ, porque tem que interpretar as leis que regem o PIS e COFINS, né? 10.637 e 10.833. Então, o STF não está julgando o tema, o que eu acho muito estranho, porque a gente tem que discutir aqui o conceito de receita, né, com base no texto constitucional, e se aquilo tem natureza de indenização por dano emergente, ele afronta o conceito de receita e, portanto, caberia sim, a meu ver, o julgamento por parte do Supremo. Mas não é o que o Supremo decidiu até agora. Inclusive, a gente teve vários casos de Selic que já chegaram no Supremo, no PIS e COFINS, decisão monocrática contrária, fizemos agravo, o agravo já foi aplicando multa, e aí está transitando em julgado no STF
essa matéria, sendo que o STJ tem alguns casos que acham, isso aqui é matéria constitucional, manda para o Supremo, o Supremo, isso aqui não é matéria constitucional, e não julga a matéria, e aí você acaba ficando assim, quem que julga, né? Então, para fechar, também estou aqui não querendo estender mais o meu tema, a minha posição pessoal é da não incidência, não é isenção, não é nada, é não incidência, né? Está fora da incidência da tributação pelo IR, pelo CS, pela CS, PIS e COFINS, os juros experimentados, né, da repetição de indébito, por ter natureza de dano emergente, como eu muito bem expliquei no começo. Então, para os 4, o judiciário está num posicionamento até um certo momento favorável ao IR, mas agora quem vai decidir é o Supremo, e a gente não sabe o que vem, uma caixinha de surpresa, né? E o STJ, no que tange a PIS/COFINS, o cenário está muito pior, o Supremo não está analisando e o STJ está contra. Então, para fechar, agradeço mais uma vez a oportunidade, a paciência de todos e devolvo a palavra à nossa querida Ana Laura. Muito obrigada, doutor Ricardo. Agora, para apresentar as questões jurídicas controvertidas sobre o reconhecimento do ganho, eu gostaria de convidar o doutor Ricardo, do Ricardo acabou de falar, perdão, doutor Rodrigo Schwartz Holanda, nosso mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, advogado e contador, professor do IBET, especialista em Direito Tributário, pós-graduado em Processo Civil e sócio no Núcleo Tributário da Menezes Niebu, Sociedade de Advogados. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado, Ana, pela dedicação aí na concepção desse evento. Também a equipe da ATRE que nos apoiou aí com as artes, com todo o empenho aí na divulgação. Agradeço também o Adler, né, por ter topado aí participar desse evento conosco. Só fechar aqui. Vamos lá. E esse momento é um momento de muita felicidade, um momento que a gente compartilha, na verdade, 3 grandes felicidades, um momento feliz para nós por 3 motivos, e um motivo de, vamos dizer assim, inquietação, um motivo que nos desperta algo que também é comum e constante em direito tributário. O primeiro motivo de felicidade é que se trata de uma vitória do contribuinte, vitória essa que demorou 20 anos, então é um momento feliz para nós, para os nossos clientes, para todos aqueles que nos acompanham e prezam, né, concordem ou não com a decisão, prezam pela segurança jurídica. Uma decisão, pelo menos, define e encerra um episódio no que toca a um dos temas que é a espinha dorsal da tributação da renda e das contribuições incidentes sobre a receita. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual é um momento feliz. Segundo, por isso, debater direito tributário é sempre a nossa paixão, a nossa cachaça, então direito tributário é algo que nos deixa feliz, e ainda mais, e passo ao terceiro motivo, com a presença do nosso novo sócio, que professor, uma grande referência que nós sempre tivemos e continuamos tendo, ainda mais agora dividindo dia a dia, então é um momento feliz para todos nós. E acompanhando isso, direito tributário, uma decisão judicial, surgem os novos capítulos. Qual é a base do crédito? Em que momento isso deve ser tributado? Quais os desdobramentos da atualização monetária? Tudo isso abre um campo de, como é natural no direito tributário, litígios. Então, o litígio faz parte da dinâmica de uma entidade empresarial, faz parte do nosso dia a dia e é o motivo pelo qual nós temos agora uma série de capítulos e não é por outro motivo que esse evento está acontecendo. Até a nossa ferramenta, o Clique Fiscal, foi concebida justamente para mapear todos os possíveis litígios e mapear quais são favoráveis, quais são desfavoráveis e como identificar oportunidades e pontos de risco. Então, é uma ferramenta também do nosso apoiador aí, Clique Fiscal, mas vem junto nesse contexto de dinâmica de tributação. Então, bom, o tema que eu vou falar um pouquinho mais, eu vou falar do tema pela perspectiva jurídica, e o Adler, que me sucede, falará sobre a contabilização, 2 temas que são complexos e que comportam uma série de entendimentos. Primeiro ponto, e a minha apresentação ela vai passar por 3 momentos. Primeiro eu vou traçar alguns contornos sobre a tributação da renda, em seguida eu vou apresentar qual é a orientação das autoridades fazendárias e qual é a orientação que o contribuinte, né, por conseguinte, deve seguir. Na sequência, fazer uma análise crítica sobre esse entendimento, considerando também as balizas do imposto sobre a renda.
Então, sempre que estamos a tratar do imposto sobre a renda, nós somos convidados a ter que observar para um elemento, que é o elemento tempo. Diferentemente do ICMS, do IOF, do IPTU, do ITR, do IPVA, o imposto sobre a renda é um imposto que grava o acréscimo patrimonial, grava a disponibilidade num período de tempo. Você, em um momento, paga uma despesa, em um momento você tem uma receita, em um momento você tem um acréscimo patrimonial de uma equivalência patrimonial, você vai experimentando uma série de ganhos e perdas, e em um determinado átimo, esse ganho é considerado realizado. E é esse o tema que eu vou falar. Quando que esse ganho com a ação do ICMS, com a exclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, deve ser levado à tributação. Então, para entender quando esse ganho deve ser levado à tributação, nós temos que observar como que o legislador decidiu conciliar o fator tempo. O que o legislador fez foi olhar para a contabilidade e estabelecer que o regime de competência é o pilar para a apuração do ganho. Então, ele subordinou a apuração ao regime de competência. Claro que existem exceções e faculdades, mas o pilar da contabilidade é o regime de competência, e um ganho, e agora estou falando de contabilidade, um ganho só deve ser reconhecido quando for provável e mensurável com confiabilidade. Se não for provável e se não for mensurado com confiabilidade, se ausente qualquer um desses dois elementos, esse ganho não deve ser reconhecido. Então, é isso que acontece, que é o pilar, como diz Eliseu Martins, é o pilar da contabilidade, e esses são os vetores que informam um ganho pela perspectiva do regime de competência. Só que o regime de competência, quando a gente está falando de tributação, não pode ser transportado para o imposto sobre a renda de forma acrítica. Veja que a legislação que conciliou o regime de competência foi a Lei de Sociedades por Ações, de 76, 6404. No Decreto-Lei 1598, em 77, um ano depois, veio a legislação que acomodou a tributação do imposto sobre a renda, que promoveu uma série de ajustes nos pareceres normativos na legislação de regência anterior, e acomodou essa forma como o imposto sobre a renda recai sobre o regime de competência. E em 79, 2 anos depois, já dizia Bulhões Pedreira que a realização do regime de competência para fins de tributação da renda pressupõe 4 elementos: a conversão em direitos que acresçam patrimônio, que essa conversão seja processada no mercado, que a pessoa jurídica tenha cumprido aquelas obrigações que lhe dão esse acréscimo patrimonial, ou seja, a entrega da mercadoria, a prestação do serviço, aquele elemento já tenha sido configurado, e que os direitos recebidos tenham valor mensurável e liquidez, conformando aqui com aquilo que nos diz a Eliseu Martins, com mensurabilidade e certeza. Então, bom, agora vou fazer uma breve... Estabelecidos esses contornos do que está apto ou não à tributação do imposto sobre a renda, fazer uma breve apresentação com um slide para mostrar o entendimento da Receita Federal do Brasil. E compartilho aqui com vocês. Acredito que estejam vendo. Espero que sim, se não, a Ana vem aqui me corrigir como foi com o professor Gilson. Mas, resumindo, qual é o entendimento da Receita Federal do Brasil? E que fique claro, esse é um entendimento que deve ser seguido por todos os contribuintes que não têm ação judicial, que, enfim, que não tem uma leitura diversa. Até isso foi publicado semana passada, uma nova solução de consulta que segue essas 2 orientações de 2003. Então, bom, via de regra, o indébito, né, ele nasce com 4 ações. Claro que o nome da ação não é determinante, mas eu estou partindo da ideia aqui de ações que foram manejadas conforme a boa técnica. A ação de repetição de indébito é uma ação que produz a carga de eficácia condenatória, ou seja, ela impõe a obrigação de restituição. E essas sentenças condenatórias, elas podem ser ilíquidas ou líquidas, ou seja, elas definem o valor ou não definem o valor. No entendimento da Receita Federal, em se tratando de sentenças condenatórias líquidas, quando transitou em julgado, deve ser levada à tributação. Se for ilíquida, então deve-se esperar os embargos de execução, né, caso a União conteste. Então, passando em julgado esse embargo de execução, deveria ser levada à tributação nesse momento, ou então, quando não forem opostos os embargos de execução, no momento da expedição do precatório.
No que toca às decisões com carga de eficácia declaratória, como podem ser o mandado de segurança, que é a maioria esmagadora dos questionamentos que acompanham a exclusão desse ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, temos duas possibilidades também, que determina o valor a ser compensado e que não determina o valor a ser compensado. As que definem o valor a ser compensado, de certa forma, no conteúdo declaratório é bem raro, né? Uma ação que a gente não... É um pouco mais incomum que isso aconteça. Mas então, nesse cenário, seria sempre o movimento de trânsito e julgado, quando eu tenho definição do valor, ou então, quando não for definido o valor, e condenatório nos embargos de execução, se não houver, quando houver precatório, ou se houver, então, quando houver transitado em julgado. Então, esses são os possíveis entendimentos relativos à compensação pela ótica da Receita. Então, manuseando a jurisprudência, nós encontramos 4 grandes grupos de fundamentos que contestam a possibilidade, né, a necessidade de levar à tributação esses valores quando do trânsito e julgado da ação. O primeiro deles é a capacidade contributiva. E o argumento aqui é de uma simplicidade, é muito simples, um argumento que é basicamente inspirado na ideia de que se você tem um ganho, vamos supor uma entidade que, como esses fatos relevantes que nós temos agora divulgados na Bolsa de Valores, de R$1 bilhão. Esse valor ele vai ser compensado ao longo do tempo. Então, você tem, na verdade, um lançamento a débito em ativa, como a crédito em receita, mas você não manifesta a capacidade contributiva subjacente a esse título. Então, nesse sentido, esse seria o primeiro fundamento que afastaria a possibilidade de tributação. O segundo, que me parece ser um argumento mais robusto, assim, um argumento que faz mais sentido pela ótica do imposto sobre a renda, é o timbre de definitividade. E por quê? Como é que esse raciocínio é construído? Tudo passa pela realização da renda e do momento em que aquele ingresso ele é acoplado ao patrimônio sem condicionantes ou sem qualquer tipo de reserva. Isso, veja, o artigo 116 do CTN impõe que, nas situações de fato, sejam atendidas as circunstâncias necessárias à produção dos seus efeitos. Ou seja, aquele ativo contabilizado, aquele ganho experimentado com a ação, ele de fato não tem o timbre de definitividade, por diversos motivos. Você pode ter um eventual questionamento de embargo de execução, como pontuou também o Gilson, pode ser motivo de ajuizamento de uma ação rescisória. Então, esse entendimento da Receita, ele parece um pouco precipitado e parece que pode ser questionado com base na ausência de definitividade, porque com base no artigo 43 do CTN, você não teria, então, aquela disponibilidade jurídica ou econômica, vou abrir um parênteses para não entrar nessa discussão, mas seja lá o que isso represente, daqui muitas discussões, mas não representaria disponibilidade jurídica ou econômica. É interessante até que, em alguns acórdãos do CARF, nós encontramos esse argumento sendo explorado pela perspectiva de um ajuste ao regime de competência, em função do caráter precário do ganho, motivo por um potencial questionamento futuro. Então, não penso que a expressão ajuste ao regime de competência não é a mais fiel ao que realmente se quer retratar, mas, de certa forma, é uma adequação ao regime de competência àquilo que nós estamos vendo. Então, a certeza e a liquidez podem ser questionadas e, sendo, então, esse o expediente previsto pelo legislador para a tributação da renda, penso que essa é uma ponderação. Até porque, e agora abro um parênteses específico, para as ações que têm o cunho declaratório e líquida, como é a maioria esmagadora dos casos, produzidas, inclusive, via mandado de segurança, o próprio STJ tem estabelecido o entendimento de que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais, que serão exigidos futuramente pela via administrativa. Então, esse seria o segundo motivo pelo qual pode-se questionar o entendimento da Receita Federal. O terceiro é relativo à ausência de certeza, que é parecido, porque na medida em que o primeiro trata da definitividade, o segundo pela certeza. Que, claro, estamos tratando agora de um tributo federal, mas se essa lógica for verdadeira, basta pensar, por exemplo, num precatório estadual ou municipal, em que se tem, às vezes, 10, 15, 20 anos para o pagamento. Então, a certeza de que você vai realmente realizar o ganho seria um outro óbice a esse entendimento de que
bastaria o trânsito em julgado para que a entidade tenha experimentado o ganho e manifeste a disponibilidade jurídica ou econômica. E o quarto fundamento, que seria então o último, é bem interessante também, ele sai um pouco desse raciocínio, mas é um fundamento muito bom, que ele trabalha o regime de competência pela ótica da despesa pública. E esse raciocínio ele é bem interessante, porque ele trabalha na seguinte forma: para fins de contabilidade pública, só é considerado despesa pública quando quando o poder público paga o contribuinte. Antes disso, o que se tem é o dever. É aquilo que é equivalente na contabilidade ao lançamento em contas patrimoniais. A despesa não foi incorrida, embora exista a obrigação. Então, existiria um descompasso entre o reconhecimento da receita, quando do reconhecimento do ativo, sem o reconhecimento da despesa, que seria incorrida quando o contribuinte realiza o ganho, quando ele compensa. Então, compensa ou tenha o precatório efetivamente restituído. Então, esse quarto fundamento também é um fundamento interessante que pode ser explorado e, inclusive, na apresentação que depois a gente vai encaminhar, tanto a minha quanto a do professor Gilson, a gente vai encaminhar os materiais, eu coloco alguns acórdãos ali que exploram esses fundamentos, um fundamento bem interessante. Então, fora esses 4 elementos, tem não posso deixar de falar, até porque foi um pronunciamento da Receita Federal na semana passada, que explorou essa questão pela perspectiva de uma entidade que teve prejuízo fiscal no passado. Então, o contribuinte perguntou: se em razão de, no momento posterior, eu não ter tido uma redução do PIS e da COFINS, do Imposto sobre a Renda, teria então que levar a tributação agora? E, claro, lembrando, quando eu tenho a restituição de um ganho, eu só devo levar a tributação se esse ganho foi dedutível no passado. Caso contrário, não é tributável. Isso é uma premissa básica. Mas nesse caso é interessante porque, como eu tive o aumento do prejuízo fiscal, nunca nasceu a obrigação tributária, o dever de pagar imposto sobre a renda. Então, muito embora seja um entendimento da Receita Federal, entendemos que, no que toca a prejuízo fiscal em períodos anteriores, isso poderia ser questionado com bons fundamentos e um prognóstico de êxito. Claro, nem sempre o que acontece é o que nós acreditamos, mas com um prognóstico de êxito plausível, vamos dizer assim. Tem um professor de direito tributário que ele tem um entendimento no livro sobre determinada posição do ITR, mas ele tem na fazenda dele um ganho que é diferente daquele que ele escreve no livro. Então, nem sempre o que a gente acredita é aquilo que efetivamente acontece, mas temos bons fundamentos para questionar esse entendimento. Então, para encerrar minha fala e me ater aqui aos 15 minutos, são diversos pontos de atenção no que toca, não existe uma fórmula de bolo. O entendimento da Receita a depender do conteúdo da decisão, após o trânsito em julgado dos embargos de execução, quando a expedição do precatório ou quando o trânsito em julgado da ação. Essa orientação a todos os contribuintes é assim que pensa a Receita, e qualquer entendimento fora dessas balizas pode gerar questionamento. Então, quando da análise desse ponto, tem que se analisar o regime da pessoa jurídica, o conteúdo da decisão, a documentação contábil, porque esse é um ponto que, como eu comentei no começo, certeza e liquidez. Nós vimos um caso, por exemplo, em que o contribuinte não tinha as antigas DACOM, porque houve uma troca de contabilidade e a apuração do saldo foi comprometida. Então, ele mesmo mitiga o reconhecimento do seu ganho, porque esse ganho não pode ser experimentado e tem uma ausência de certeza no futuro. Então, quais são as possíveis leituras sobre essa matéria? Expedição do precatório, trânsito em julgado dos embargos de execução, trânsito em julgado da ação. Aí vão surgindo outras leituras. Deferimento do pedido de habilitação é também um entendimento que se tem. O entendimento que eu entendo ser o mais adequado, que é quando da efetiva realização, com base até num acórdão do professor José Antônio Minatel, de 1999, mas que vem sendo reproduzido nem sempre com os mesmos fundamentos, mas quando da efetiva realização. E tem alguns entendimentos que são até mais favoráveis do que esse, pela Justiça Federal de São Paulo, que seria no momento da homologação, seja ela tácita, seja ela expressa, da PERDECOMP. É um entendimento que é defensável, inclusive temos aí algumas ações em andamento e é uma possível perspectiva de análise, mas seria então essa última possível interpretação. Então, bom, espero que tenha ficado claro, são muitos pontos de abordagem.
e espero ter contribuído com o debate aí. Mais uma vez, agradeço a todos aqueles que nos acompanham aí, nossos clientes, convidados, alunos, amigos, colegas. E vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Eu agora gostaria de passar a palavra para complementar a sua fala, né, doutor Rodrigo, para o advogado e contador, o doutor Adler Martins, ele que é mestre em administração de empresa pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, diretor do Comitê de Legislação Fiscal e Empresarial do IBDE-F do Paraná e sócio na PwC Brasil. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui, debatendo um tema tão importante, tão relevante para todos nós. Tenho certeza que muitos de nós aí já despendeu muitas horas, muita energia discutindo esse tema e tentando entender, desdobrar. E, como já foi muito bem falado aqui, esse é um tema que, apesar de já termos 20 anos, já ter 20 anos em discussão, ainda tem alguns pontos a serem esclarecidos e a nossa ideia aqui essa noite é também ajudá-los a navegar um pouquinho sobre esse tema. Queria aproveitar e agradecer, né, o convite do Menezes Niebuhr para estar com vocês aqui conversando. Gostaria de agradecer a pessoa do João Ricardo, sócio também do escritório, que ex-colega da PwC, tem um carinho aí muito especial. Agradeço o convite aí também de todos os sócios do escritório. Bom, o tema que foi pedido para compartilhar um pouquinho com vocês foi com relação à contabilização desse crédito tributário, né? Esse é um tema, novamente, um tema que a gente vem discutindo há, eu diria, muitos anos já. Talvez nos últimos 3 anos esse tema ganhou muita relevância a partir da decisão do STF lá em 2017, e aí, naturalmente, as empresas foram tendo o trânsito julgado ou foram analisando os efeitos das decisões sobre o tema e foram refletindo em sua contabilidade o desfecho dessa discussão. E eu diria que esse é um tema em que a gente viu muita variedade, né? Empresas em que cada empresa ou cada situação era diferente, né? A gente tinha empresa que tinha uma necessidade de reconhecer esse crédito, tinham outras empresas que talvez não faziam muita questão de reconhecer esse crédito, ou queriam reconhecer contabilmente, mas não queriam tributar do ponto de vista, tributar para fins de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Ao mesmo tempo, talvez a discussão aí ganhava contornos aí mais complexos quando a gente conversava com empresas de capital aberto, em que há acionistas minoritários, né, o mercado em geral analisando o comportamento da empresa, especialmente com relação a esse tema. Então, a gente via muita variação, especialmente também com relação à metodologia de cálculo, né? Discutíamos se era o destacado em nota, se era o líquido, né, débito menos crédito, ou também se era a metodologia de cálculo trazida pela Receita através da COSIT 13, né, a solução de consulta, em que trazia o conceito do ICMS efetivamente pago. E aí, no meio de tudo isso, só fazendo uma recapitulação, né, existia um conceito que era muito importante para fins de reconhecimento do crédito contábil, né, e era o conceito de ativo contingente. Ou seja, um ativo contingente, né, pelas normas contábeis, ele não deve ser reconhecido. Por quê? Porque ele está sujeito ainda a uma discussão, ele ainda é incerto. Por isso, não deve ser reconhecido nas demonstrações financeiras de uma empresa. E aí eu lembro do conceito do CPC 25 e IAS 37, lá no item 35, que traz o conceito, né, do que seria um ativo contingente, né? Então, eu gostaria de rapidamente ler, só para lembrar esse conceito. Ele fala assim, né, se for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de benefícios econômicos, o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança de estimativa. Se a entrada de benefícios econômicos se tornar provável, a entidade divulga o ativo contingente.
Ou seja, a partir do momento em que é provável que a empresa vai ter o benefício econômico de determinado ativo, ela deve reconhecer em sua contabilidade, ou seja, deve, né? É até uma prática contábil. E aí que há uma subjetividade nesse conceito do que seria, né, a entrada de benefícios econômicos. Mas, chegando mais próximo aqui, né, recentemente dessa decisão dos embargos de declaração, que aconteceu lá em 13 de maio, há um mês e meio atrás, aí trouxe um conceito mais amplo e trouxe luz sobre essa discussão. E aí, como já foi muito bem falado, né, o STF decidiu que a exclusão do ICMS na base do cálculo PIS da COFINS ela é válida, ou seja, ela a partir de 15 de março de 2017, o ICMS não deve compor mais a base de cálculo do PIS da COFINS. O ICMS esclareceu, né, que o ICMS é o destacado em nota e também modulou os efeitos. Ou seja, isso fez com que trouxesse aí um entendimento mais claro com relação a esse tema. Esses dois entendimentos, modulação, metodologia de cálculo, ainda não estavam presentes até a decisão dos embargos de declaração. Então, o que a gente via, né, basicamente nas empresas, é que as empresas contabilizavam o ativo quando elas tinham o trânsito em julgado. Então, as empresas tinham que aguardar o trânsito em julgado dessa ação e aí sim contabilizar esse crédito como ativo e aí poder aproveitar e fazer a utilização desse crédito. Antes do trânsito julgado, não poderia. Contudo, após o julgamento dos embargos de declaração e o esclarecimento com relação a esses tópicos de modulação e metodologia de cálculo, aí a orientação mudou. A gente precisa fazer uma reflexão nova com relação ao tema, né? E aí eu gostaria de compartilhar, separar um pouquinho as nossas análises, né? Primeiramente, a gente já foi aí amplamente tratado sobre isso, né? Sobre empresas que têm ação, empresas sem ação, ou que tiveram ações ajuizadas antes de 15 de março de 2017. E aí eu gostaria de avaliar primeiramente esses casos, né? Então, uma empresa que tem uma ação ajuizada antes de 15 de março de 2017, só que, contudo, ainda sem o trânsito em julgado, né? O que essa empresa precisaria fazer com relação a esse tema? Então, como eu comentei, a partir do momento em que essas incertezas elas se dissipam, né? Ou seja, esse ganho torna-se praticamente certo. Por mais que eu não tenha o trânsito julgado, a empresa já deveria reconhecer esse crédito, esse ativo em sua contabilidade. Então, por mais que a empresa não tenha o trânsito em julgado, esteja aguardando, a empresa já deve reconhecer esse crédito. E aí, considerando que a empresa entrou com ação antes de 15 de março de 2017, e isso está claro nos embargos de declaração, ela poderá, né, reconhecer esse crédito não só a partir de março de 2017, mas sim a partir de 5 anos, né, da entrada da ação judicial. E em nosso entendimento, e eu diria, né, não diria isso do ponto de vista contábil, e as auditorias, de uma maneira geral, entendem que esse crédito deve ser reconhecido já nesse momento, a partir de agora. Ou seja, esse é um aspecto, outro aspecto muito importante, né? É muito importante para os administradores, para quem é responsável pela área tributária, por esses cálculos. A nossa recomendação é que a empresa já faça esses cálculos o quanto antes, porque ela já teria condições de fazer o cálculo, de mensurar esse crédito tributário. Então, para não afetar de maneira relevante as demonstrações financeiras, né, de maneira equivocada, é importante reconhecer esse crédito, por mais que ele ainda não tenha tido o trânsito em julgado. Agora, nos casos em que uma empresa ela ajuizou a sua ação após 15 de março de 2017, aí, naturalmente, os efeitos são diferentes, né? Se a empresa não tem o trânsito julgado,
ela, novamente, ela pode reconhecer um ativo decorrente dessa discussão, contudo, ela vai aproveitar apenas, né, ou deve reconhecer um crédito a partir de março de 2017. Ou seja, anteriores a 15 de março de 2017, eu não posso reconhecer. A partir de 16 de março de 2017, a empresa poderia reconhecer o ativo decorrente dessa discussão, por mais que ainda esteja aguardando o trânsito em julgado. Uma outra situação pode ser nos casos em que a empresa ela tem o trânsito em julgado antes dos embargos de declaração. Aí, naturalmente, ela pode reconhecer todo o passado, né? Ou seja, ela já teve o trânsito julgado. A partir do momento em que ela teve o trânsito julgado, ela já deveria ter reconhecido esse crédito. A questão que a gente via em alguns casos, e ainda, claro, discute isso e conversa isso com as empresas, no sentido de que, eventualmente, pode ser que a empresa reconheceu um crédito, por exemplo, considerando o cálculo da COSIT 13, em que a gente percebe que, na maioria dos casos, o crédito decorrente desse cálculo ele era inferior, ou é inferior, ao cálculo, à metodologia usando o ICMS destacado em nota. Então, nesses casos, né, é importante a empresa fazer o cálculo e reconhecer essa diferença entre eventualmente, entre o cálculo anterior, que era talvez o conceito, e ainda é, né, talvez o conceito que a gente vê da receita anterior, com o conceito claro, que agora está claro, a partir dos embargos de declaração. E naturalmente, é importante, né, por que a gente comenta da importância de se reconhecer esse ativo? Porque a partir do momento que esse benefício econômico ele é provável, a empresa precisa reconhecer. Mas, Adler, pode acontecer, eventualmente, se a empresa entrar com uma ação rescisória, e se eventualmente a Procuradoria entrar com uma ação rescisória, pode acontecer, isso já foi colocado, né, pelos meus antecessores aqui na conversa. Agora, isso, em nossa avaliação, isso é um fato novo, né, e não presente. Ainda não há, né, e aí a Procuradoria teria que entrar com uma ação rescisória caso a caso, né, e também isso poderia gerar uma discussão. Então, é um tema a ser avaliado quando acontecer, né? Ou seja, a demonstração financeira precisa refletir a situação atual, o aspecto atual. Claro, em falando de Brasil, em falando dos impactos, né, e todo mundo já, né, sabe dos impactos muito relevantes dessa discussão. O Rodrigo, né, comentou 1 bilhão de reais, a gente viu empresas de 4 bilhões de reais, né, 3 bilhões, ou centenas de milhões, ou dezenas de milhões, mas o que se sabe é que o valor é muito relevante. Então, considerando todo esse cenário, não se descarta naturalmente alguma discussão posterior aí. Agora, um outro tema importante, e aí eu gostaria de enfatizar isso, né, na minha fala agora, é que, claro, isso vai depender, né, de uma análise caso a caso. Por quê? Por mais que uma empresa eventualmente não tenha ação judicial, né, ou tenha entrado com uma ação judicial ou esteja esperando o trânsito julgado, claro que pode ter algum vício na ação, pode ter algum aspecto aí a ser analisado, né? E aí, dependendo do caso, essa orientação geral que a gente conversa aqui pode variar, né? Esse aqui é um adendo que a gente faz, que é importante, né? Aqui o que a gente passa são as diretrizes gerais. Um outro aspecto que a gente é muito perguntado é com relação à mensuração, né? A gente teve casos, né, exemplo, no ano passado, em que, no final do ano passado, por exemplo, a empresa teve trânsito julgado. Lá em dezembro, chegando o Natal, já quase todo mundo saindo de férias para o Ano Novo, teve o trânsito julgado. Eu devo reconhecer esse crédito? Deve, né, na época, né? Teve o trânsito julgado, deve reconhecer esse crédito. Só que, eu não tenho como calcular, eu não tenho condições, tal. Isso é importante a gente enfatizar. Do ponto de vista contábil e melhores práticas contábeis, isso não pode ser um argumento, né?
a empresa, ainda mais no momento em que a gente vive hoje, no estágio de maturidade desse tema, é importante que a empresa já tenha uma noção, né, dos cálculos ou do possível crédito decorrente disso. Então, eventual argumento, né, de que agora que eu vou começar a calcular e eu não tenho ideia, por isso eu não vou contabilizar, isso muito provavelmente não vai ser bem visto, né, pelo mercado ou até, né, por eventualmente alguma auditoria. Então, a nossa recomendação sempre é que, por mais que eventualmente a empresa ainda não tenha reconhecido esse ativo por alguma questão ou esteja em discussão, né, sobre o tema, é importante já ter esses cálculos, talvez não necessariamente 100% finalizados, mas muito próximo aí da melhor estimativa é a nossa recomendação. Um outro aspecto importante que a gente lembra é que lá em janeiro, né, 29 de janeiro, saiu um ofício circular da CVM, muito relevante, muito importante, que enfatizou e orientou, né, as empresas, e aí, no caso, CVM, né, lembrando, são empresas de capital aberto, mas que acaba de certa maneira, tendo impacto para as empresas em geral, orientou sobre a necessidade de divulgação mais detalhada sobre essa temática. A gente via em notas explicativas, nas demonstrações financeiras das empresas, algumas vezes a empresa não queria esclarecer muito bem o tema, ou não necessariamente queria entrar na discussão da metodologia, e aí, até para trazer um entendimento mais transparente para o mercado, para o leitor da demonstração financeira e para o mercado de maneira geral, a CVM orientou, né, sobre a importância de que as demonstrações financeiras elas divulgassem de maneira mais detalhada a situação específica de cada empresa com relação a esse tema, né? Julgamentos, estimativas, bem como explicações detalhadas e atualizações sobre o tema. Então, isso é muito importante, continua em vigor, né? Então, especialmente agora em que a gente encerra, e isso para as empresas de capital aberto, encerra mais um trimestre, um ITR, é importante, esse é um tema, com certeza, que muitas empresas devem refletir nas suas demonstrações financeiras, né? E, bom, e de maneira geral, né, eu diria, a provocação com relação à contabilização é essa, né, reforçando, cada caso é um caso, né, a gente, novamente, percebe que existem discussões ou interesses, né, naturalmente podem existir interesses, como eu comentei, algumas empresas querendo contabilizar, a administração sendo pressionada para reconhecer esse crédito, outras não necessariamente estavam muito interessadas em reconhecer esse crédito. O que a gente percebe é que agora esse tema ganha muita força após a decisão dos embargos, aplica-se basicamente a todas, né? Então, mesmo, e talvez eu aí ainda não comentei, acho que tão claramente, mas por mais que uma empresa não tenha, né, ação judicial sobre o tema, como já foi comentado aqui também, ela pode recuperar, né, o passado, e aí até uma discussão, né, se ela pode ou se ela deve, né, reconhecer um crédito. E aí é um aspecto até subjetivo, no sentido de... E a gente percebe, há casos em que empresas falam, não quero reconhecer, não quero reabrir obrigação acessória, não quero voltar no passado, então eu só vou alterar daqui para frente, né? Aí, será que contabilmente ela também não deveria, né? Ainda mais, novamente, falando de empresas de capital aberto, em que há um escrutínio do mercado, da CVM, ela já não deveria reconhecer o passado também. E também, naturalmente, daqui para frente, fazer esses ajustes nas suas apurações fiscais, e reforçando, a gente também aí se depara com discussões, né, da necessidade de retirar o ICMS da base de créditos. Então, essa é uma discussão importante que a gente também vê as empresas tendo e cada vez mais ficando com essa dúvida, né? Porque a partir do momento que eu tiro do débito, né, será que eu não deveria estar tirando o crédito? Mas aí a gente sabe, a gente tem uma discussão jurídica também e
né, e meus colegas já comentaram um pouquinho sobre isso. A gente, e aí a gente percebe também no mercado muitas empresas ajustando, né, o seu preço, ou eventualmente fazendo com que, ou abrindo espaços e negociações com seus fornecedores para renegociar preço. A partir do momento em que há uma decisão como essa, a partir do momento em que as empresas estão excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por que não, né, abrir um espaço aí para conversar com os fornecedores para diminuir, né, o preço de venda? A gente percebe isso, essa conversa e essa negociação, ou até mesmo, em alguns casos, dependendo da empresa e do tamanho, né, do porte dela, pressionando os seus fornecedores a baixar preço. Então, de maneira geral, era isso que eu tinha rapidamente para conversar. Fico aí à disposição para responder a perguntas e a esclarecer algum outro tema que possa vir aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ana. Muito obrigada, doutor Adler. Eu gostaria agora de convidar para falar sobre os reflexos nos créditos do PIS e da COFINS o doutor Gabriel Colasso Vieira, ele que é ex-conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário de Florianópolis, mestre em Direito pela UFSC e sócio na Menezes Niebuhr, Sociedade de Advogados. Doutor Gabriel, por favor, com a palavra. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de todos também nesse evento. Foi preparado com muito carinho. Enaltecer e externar minha alegria e também responsabilidade de estar participando desse evento com essas feras aí do direito tributário, os meus sócios da Menezes Niebuhr, agora entrando na equipe aí o professor Dr. Gilson Michels. Eu tenho realmente o privilégio de poder conviver com vocês, isso muito me engrandece. E o Dr. Adler também, que é um profissional de referência e muito respeitado, que também nos privilegia com a participação nesse tipo de evento aí, trocando ideias e informações. Aproveitar também para agradecer nossos apoiadores, a Hammerhead, né, a PwC, a Poli, que tem sido uma parceira aí nos eventos, e a Clique Fiscal, que é realmente um motivo de orgulho para todos nós, um sistema aí que veio para facilitar e melhorar a vida dos advogados. A gente é até suspeito para dizer, mas realmente o sistema ficou muito legal. Com um clique, o advogado consegue identificar as teses tributárias que podem ser apresentadas para os seus clientes. A gente tem utilizado isso no nosso dia a dia. Em reunião com o cliente, a gente consegue baixar no celular mesmo o aplicativo, responde questões relativas ao perfil do cliente, e o sistema já traz ali as teses que podem ser apresentadas. É possível aplicar filtros, né, se a tese é afetada nos tribunais superiores, se não é afetada, se o meu cliente tem uma folha de pagamento alta, eu quero filtrar só as teses previdenciárias, o sistema traz isso de forma organizada. É um importador, eu quero as teses aduaneiras. Então, o sistema realmente ficou muito legal, e tem nos dado orgulho aí de fazer parte desse projeto. Mas não foi para isso que eu fui convidado para falar, para conversar hoje. O tema que me cabe é o ICMS na base, o reflexo dessa decisão do STF na apuração do ICMS sobre os créditos de PIS/COFINS, né? Se a pergunta que fica é: eu preciso agora excluir o ICMS da base dos créditos de PIS/COFINS também? Essa é a pergunta que tem tomado aí as reuniões de TEX, os comitês tributários, e como já foi levantado pelo Gilson e pelo Adler, até nas falas deles, isso tem, às vezes, se mostrado até de instrumento para negociação de preços com fornecedores, e tem saído notícias nos jornais aí alarmando essa situação. Mas até tem duas situações, eu acho, que são bem relevantes, que a primeira é alguns contribuintes, contadores, que se sentem desconfortáveis com o fato de agora as empresas recolhiam o PIS/COFINS e agora, com essa decisão do STF, vão deixar de recolher em razão justamente dessa sistemática em que eles excluem o ICMS do débito do PIS/COFINS
e não excluem do crédito do PiscoFins, e com isso acabam deixando de ter que pagar o PiscoFins ou até acumulando créditos, né, nas suas apurações. Isso é uma falta de lógica, né, que algumas empresas têm convivido, e é um motivo pelo qual as empresas têm se sentido desconfortável para manter o ICMS na base do crédito. O outro motivo, que todos devem saber, é a edição da Instrução 1911, Instrução Normativa 1911, de 2019, que revogou a Instrução Normativa 404, de 2004, que previa expressamente, em um de seus dispositivos, lá no artigo 8º, que o ICMS compunha o preço o custo de aquisição das mercadorias e, portanto, ele poderia ser incluído na base do crédito do PiscoFins. Então, esse dispositivo da Instrução Normativa acabou sendo revogado pela Instrução Normativa 1911. E eu quero, desde já, antecipar que o meu entendimento é totalmente divergente desses que entendem que o ICMS deve ser excluído também dos créditos, né? E existem diversos, na verdade, argumentos e razões para esse meu entendimento, para eu entender dessa forma. O primeiro deles é que é necessário que a gente parta da premissa que a norma de incidência da PIS e da COFINS, ela é distinta da norma relativa aos créditos do PIS/COFINS. Existe uma diferença normativa aí que possibilita que a gente identifique que a base de cálculo da incidência é a receita bruta, o faturamento, enquanto a base dos créditos de PIS/COFINS é um percentual do valor de aquisição dos bens. Então, existe realmente essa diferença, e o que foi julgado pelo STF foi justamente a norma de incidência do PIS/COFINS. O STF se debruçou ali sobre o conceito de receita bruta, né, para excluir o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Então, o primeiro ponto é que essa decisão do STF ela não tem um reflexo direto naquela norma que prevê o crédito, a apuração, a forma, a metodologia de apuração dos créditos de PIS/COFINS. Então, esse é o primeiro ponto relativo a essa decisão do STF, que ela não reflete diretamente na questão do crédito. Além disso, a gente tem que considerar que, diferentemente do que acontece com o IPI e com o ICMS, em que a não cumulatividade, o princípio da não cumulatividade, ela se dá com a exclusão do tributo que foi recolhido na etapa anterior, o PIS/COFINS ele tem um regramento diferenciado, né? A legislação prevê a possibilidade de desconto de um valor relativo à aquisição dos bens. Então, a legislação estabelecendo essas normas diferenciadas, ela possibilita que a gente identifique situações divergentes e para o bem e para o mal, né? Então, a gente encontra situações em que o contribuinte compra de empresas que estavam no regime cumulativo, que debitaram 3,65 e o contribuinte pode creditar 9,25. Né? Então, sim, a sistemática ela vai para o bem. Em outras situações, como na importação, por exemplo, a COFINS ela acaba tendo um adicional para algumas mercadorias e o contribuinte não pode creditar aquele adicional. Então, a gente percebe que a PIS/COFINS ela tem essas divergências com relação ao ICMS e ao IPI, na medida em que as normas de incidência e de apuração dos créditos PIS/COFINS, elas são dissociadas. E aí eu queria entrar na questão da legislação, né? Como é que a legislação trata dessa diferenciação? A legislação do IPI, ela estabelece que o crédito do PIS e da COFINS, ele vai ser calculado com base nos dispêndios que a empresa teve para adquirir os bens que vão ser utilizados como insumo ou vão ser utilizados para revenda. Então, a Lei 10.833, a Lei 10.637, no artigo 3º, elas trazem esse regramento de que é possível descontar os créditos calculados com a aquisição dos bens e serviços, né? E aí existia a Instrução Normativa 404, que ela trazia
uma previsão expressa, como eu falei inicialmente, de que realmente os contribuintes poderiam incluir o ICMS na base de cálculo desses créditos. O ICMS ele é indissociável do preço de aquisição das mercadorias, e é isso que trazia a instrução normativa. E ela foi revogada. E, particularmente, eu não vejo problema nenhum, um problema jurídico no fato de agora haver uma omissão no que tange à instrução normativa. Por quê? Porque a instrução normativa ela não serve para definir o regramento de crédito de PIS/COFINS. Não é a instrução normativa que não cabe à instrução normativa regulamentar essa matéria. A instrução normativa ela tem a finalidade de esclarecer com eventuais detalhamentos algo que já está regulamentado na legislação, no ordenamento jurídico. E é isso que fazia a instrução normativa 404. O que ela tratava ali não era a definição de que o ICMS pode ser incluído na base de cálculo do crédito. Ela estava trazendo um esclarecimento relativo ao artigo 3º da Lei 10.833 e da 10.637. Então, o fato de ter sido revogada a instrução normativa 404 não me parece que seja uma justificativa para agora passarmos a incluir o ICMS na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS. Afora isso, é preciso lembrar que existe, e que foi editada e está vigente até hoje, a Solução de Consulta 106 de 2014. É uma solução que trata especificamente desse tema, juntamente com o ICMS-ST, e que a Receita se manifesta expressamente, interpretando o artigo 3º também da Lei 10.833 e 10.637, no sentido de que o ICMS deve, sim, compor a base de cálculo do crédito de PIS/COFINS. Então, nós temos aí uma solução de consulta que, como vocês devem saber, ela está sujeita ao efeito vinculante, então ela respalda os contribuintes que adotarem um entendimento proferido na solução de consulta, e ela se encontra vigente até hoje. Então, eu acho que o fato da instrução 404 ter sido revogada não implica na compreensão de que o ICMS agora tenha havido uma mudança na legislação, e que aí implique na necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS. Né? Se pretende excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a necessidade de fazer uma alteração na legislação. É a legislação que vai poder alterar esse regramento que, todos sabem, sempre foi aplicado, né, essa regra, e essa discussão ela vem realmente para tentar mitigar os efeitos financeiros dessa decisão do STF. E, por fim, com relação à jurisprudência, alguns contribuintes realmente se sentem desconfortáveis, aí, inseguros de incluir o ICMS na base de cálculo dos créditos PIS/COFINS e estão judicializando essa matéria. Né? A gente tem poucas decisões, os tribunais superiores ainda não se debruçaram sobre esse tema. A gente tem aqui no TRF4 uma decisão bastante relevante, uma decisão de uma ação proposta pela VEG, o julgamento é de maio de 2019, se não me engano, em que, por unanimidade, né, restou decidido que essa exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não tem reflexo nenhum na apuração dos créditos de PIS/COFINS. Então, é uma decisão unânime aqui do Tribunal da 4ª Região que trata desse tema. Então, por esses motivos que foram expostos, o meu entendimento realmente é de que os contribuintes não precisam ainda, a não ser que haja uma alteração na legislação, excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS. Eu fico à disposição para perguntas, né, se houverem, e agradeço mais uma vez a presença de todos, e passo a palavra de volta para a Ana. Um abraço. Muito obrigada, doutor Gabriel. Queria agradecer a presença de todos os nossos palestrantes essa noite, doutor Gabriel, doutor Adler, doutor Ricardo, doutor Gilson e doutor Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Em razão do tema ser assim tão contraditório e tão quente, digamos assim,
Acabou que nos expandimos um pouco nas palavras, nos expandimos, nos exaltamos nos ânimos tributaristas, digamos assim. Então, eu anotei todas as perguntas que foram enviadas para a gente. Como todos já realizaram a inscrição no nosso formulário, eu estarei enviando todas as respostas respondidas pelos nossos especialistas por e-mail. Caso alguém ainda tenha mais dúvidas, enfim, por favor, sinta-se à vontade em entrar em contato conosco. Creio que a maioria tem o meu e-mail, que foi onde eu enviei o link para a live, tá? O canal de comunicação está aberto. Novamente, agradecer aos nossos parceiros, a Poli, o Clique Fiscal, a Hammerhead, a PwC. Desejar a todos uma boa noite e até o próximo evento. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Valeu. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado.